Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Mateus capítulo 16, versículo de número 13. A confissão de Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 13. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Eu espero mais um pouco. Nos diz assim: indo para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz ser o povo, o filho do homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aleluia, aleluia. Nessa noite, é claro que eu quero te levar as coisas de Deus para o seu coração, e quero que o seu coração esteja preparado para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Hoje eu quero falar de um assunto muito especial e muito importante. Eu quero começar contando uma história da minha própria vida. Eu lembro quando eu era mais novo, eu entrei no Trento quando eu tinha 13 anos de idade. Então eu era bem pequenininho, bem magrinho, bem feinho mesmo. E aí eu entrei para trabalhar no Trento e daí lá eu trabalhei por 7 anos. Quando eu tinha 20 anos eu saí e aí depois eu arrumei outro emprego. É interessante que no ano passado ou no ano retrasado, uma moça que trabalhava comigo, ela me chamava de Gilcinho, que eu era bem pequenininho assim mesmo. Aí ela falou assim: nossa, Gilcinho, como que você tá bonito? Aí eu falei assim para ela: mas também, né? Se eu ficasse mais feio, o Ibama ia acabar me prendendo, que eu era muito feio. E aí é interessante que conta uma história, só que é claro, uma história que não é verdade, que uma vez eu fui num show de um grupo de pagode, e lá um cantor teve o apelido de Belo, quando colocaram ele do meu lado. De tão feinho que eu era. Mas é tudo uma questão, eu quero falar para você a questão da visão que você tem. Sabe por quê? Quando eu tinha 18 anos, eu pesava 58 quilos, hoje eu peso 70. Então eu era um ser esquelético. E é interessante que a Joselaine, por algum motivo, ela me achava bonito. Até hoje eu também não sei muito bem. Mas por algum motivo ela me achava bonito, interessante, e nós começamos a namorar. E eu quero falar a respeito disso com vocês, sabe por quê? Um dia Jesus olhou para os discípulos e disse assim: qual é a visão que o mundo tem de mim? Os discípulos olharam para Jesus e começaram a dizer: olha, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. Jesus parou, falou: essa é a visão que eles têm de mim. Qual é a visão que vocês têm de mim? Pedro, o mais precipitado de todos, levantou-se e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, conforme está escrito aqui. Pedro, cheio do Espírito Santo, pronunciou essa frase que até hoje nós dizemos em muitos cultos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante que Jesus foi comparado a um dos profetas. Se nós fôssemos comparados a um dos profetas, certamente nós nos sentiríamos orgulhosos. Olha, Gilson, você parece Jeremias, você parece João Batista, você parece um dos profetas. Mas Jesus, sendo o Filho de Deus, o rebaixaram para um nível que não pertencia a ele. Para os muçulmanos, Jesus é um dos profetas, o maior de todos, exceto Maomé. Hoje os muçulmanos dizem que quando Jesus diziam: eis que eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. Para os muçulmanos, esse outro Consolador chama-se Maomé.
Para os romanos, Jesus não passava de um agitador de multidões, aquele que ajuntava muitos diante de si, a fim de obter um propósito lá na frente. Para os religiosos da época de Jesus, os fariseus, os saduceus, os escribas, Jesus não passava de uma ameaça a eles. Sabe por que ameaça? Porque eles, com a filosofia de Jesus, eles estavam sendo ameaçados a sair do poder que tinha sobre Israel, sobre a mentalidade da massa. Para os gregos, Jesus não passava de mais um sábio. Quem é Jesus para você? Para Pedro e para os apóstolos, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para a multidão, um dos profetas, ou João Batista ressuscitado, Jeremias. Para o mundo, Jesus não passa de um ser sobrenatural que resolve os meus problemas. Tudo que as pessoas vão fazer, muitas pessoas, eu vou fazer uma prova e vou passar em nome de Jesus. Eu vou arrumar um emprego em nome de Jesus. Eu vou ganhar essa causa na justiça em nome de Jesus. Eu vou poder tirar uma férias futuramente em nome de Jesus. Porque para algumas pessoas Jesus não passa de um ser sobrenatural que está ali para resolver todos os nossos problemas. Claro, Jesus é quem resolve os nossos problemas, mas Ele não faz apenas isso por nós. Lembro-me de uma história de um missionário, depois de muitos anos que ele estava, depois de muitos meses que ele estava fazendo missões, e ele voltou daquela missão, ele com muita saudade dos seus filhos, muita saudade da sua esposa, ele chegou até a sua casa, e quando a sua filhinha saiu correndo ao encontro dele, ele já ficou emocionado, e já foi e abraçou ela. Ela abriu os lábios e disse: pai, o que o senhor trouxe para mim? Aí ele ficou triste. Ele falou: nossa, faz tanto tempo que eu estou aqui, mesmo que ela é criança, ela não perguntou nada, só perguntou o que eu trouxe para ela. E Deus falou no coração dele, está vendo? Muitas pessoas têm agido dessa maneira comigo. Quando dobra os seus joelhos é tão somente para pedir alguma coisa. Quando não está precisando de nada, se esquece de mim. Então vem a aprovação, dobra o seu joelho e começa a pedir alguma coisa. Para muitas pessoas, Jesus não passa de um ser sobrenatural que existe para que possa resolver os nossos problemas. Para algumas pessoas, Jesus não passa de um mágico. Quando eu estou em apuro, eu dito aquelas palavras mágicas, então eu saio desse apuro. Tem muitos crentes também com mandinga por aí. Está amarrado? Tá. Irmãos, tem muitas pessoas que usam o nome de Jesus sem saber o poderio que esse homem, que esse nome tem para nos dar. Você sabe o que é representatividade? Quando você diz em nome de Jesus, é como se Jesus estivesse te dando uma procuração e dizer: olha, me representa aí. Mais ou menos assim. Quando você diz, em nome de Jesus eu vou conseguir isso, você tem que lembrar, em nome da cruz do Calvário, em nome de tudo que Ele sofreu por mim, pela sua obra vicária, por aquele patíbulo, por aquela parte horizontal da cruz que Ele carregou por mim, pela sua morte, pela sua ressurreição, por tudo que Ele fez por mim, eu creio que eu vou receber essa bênção. Mas o nome de Jesus não é um nome mágico em que quando eu pronunciar eu vou conseguir aquilo, mas o nome de Jesus é uma representatividade de tudo que Ele tem para nos entregar, de tudo que Ele fez para nós, de tudo que Ele é em nós. Então, quando nós compreendemos essas coisas, nós começamos a entender que Jesus passa um pouco de ser aquele pela qual nós apenas pedimos as coisas e passa a ser aquele pela qual nós desfrutamos tudo que Deus já nos deu. E nós começamos, não, em nome de Jesus eu vou desfrutar da boa família que eu tenho, em nome de Jesus eu vou desfrutar do meu bom emprego, em nome de Jesus eu vou desfrutar dos meus filhos, eu vou desfrutar dos meus amigos em nome de Jesus, porque se Ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, certamente eu estaria perdido em alguma gandaia por aí, bebendo cerveja para conseguir preencher a minha alma. O nome de Jesus não é um nome mágico, em que se você der R$100 hoje, amanhã você vai receber 1000.
Mas o nome de Jesus é algo muito maior do que nossa cabeça consegue compreender, muito maior do que o nosso coração consegue sonhar, muito mais alto do que os nossos desejos consegue desejar. Quem é Jesus para o mundo? Para algumas pessoas, Jesus é um cara maneiro. Sabe como? Uma vez eu fui evangelizar um rapaz que ele tinha problema com drogas. E daí eu fui evangelizar ele e pregando, e também eles moravam na rua, eu ajudei um pouco eles financeiramente. E daí eu ali pregando para ele, ele disse: cara, eu gosto dos crentes e tal, só que é massa, né, e tal. E eu pregando para ele, ele disse: os meus amigos falam assim, vamos roubar crente, porque crente não anda armado, é mais fácil. Mas eu não roubo não, cara, eu não roubo não. Ele contando a história dele para mim. Inclusive, os hinos que eu ouço. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Ele pensava que era um hino. E ele começou a falar várias coisas ali daquele rap e pensando que era um hino. O mundo admira Jesus, mas não quer ter esse compromisso com Jesus. Como que o mundo vê Cristo? Como que você vê Cristo? O mundo vê Cristo como um homem admirável. Não é fácil, não é difícil você encontrar alguém por aí dizendo: olha, eu gosto do jeito que vocês vivem, mas eu não consigo viver desse jeito, então eu já nem tento. Vocês estão no caminho certo, com certeza vocês são bem para a sociedade, mas para mim não serve. Jesus é um cara maneiro, Jesus é uma boa escolha, Jesus é aquele que te leva para o caminho certo, mas para mim não dá, eu não consigo, eu não tenho condições de seguir essa filosofia de vida. Porque para o mundo eles olham Jesus com bons olhos, mas o mundo não tem condições de dizer como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mundo olha para Jesus como alguém muito especial, alguém atingível, alguém que ele pode seguir, mas ele não deseja seguir. Jesus é uma pessoa boa, mas eu não posso segui-lo porque eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. O mundo gosta de Jesus, mas se ter que escolher entre Jesus e Barrabás, eles vão escolher Barrabás. O mundo gosta de Jesus, mas se ter que escolher entre a pureza e a prostituição, vai escolher a prostituição. Se ter que escolher entre a mentira e a verdade, vão escolher a mentira. Se ter que escolher entre o perdão e a angústia, entre o perdão e o julgamento e a inveja, eles vão escolher o julgamento e a inveja. Porque não tem condição de receber a esse Jesus com todas as suas forças e dizer: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ainda que outros dizem que o Senhor é um dos profetas, eu digo na minha alma, nos meus desejos, nas minhas emoções, em meu modo de viver, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para o mundo? Para o mundo, sabe quem é Jesus? É aquele em que eu possuo uma fé do se, então. Sabe o que é a fé do se, então? Vou te explicar. Gênesis capítulo 28, versículo 20. O mundo é aquele que tem a fé do se, então. Olha só como que é a fé do se, então. Gênesis capítulo 28, versículo 20. Nos diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para o meu pai, para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Como que significa o nome de Jacó? Alguém lembra o nome de Jacó? Usurpador. E quando Jacó ainda era o usurpador, ele disse: olha, se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo, se o Senhor me der não sei o que mais, então o Senhor será o meu Deus. O mundo vive essa fé errônea do se, então. Não, se o Senhor me desse um carro, eu então pegaria firme com Jesus. Não, se o Senhor me desse uma boa esposa, eu pegaria firme com Jesus. Se o Senhor me desse dinheiro, eu pegaria firme com Jesus. E as mulheres abrem a porta do guarda-roupa e dizem: se o Senhor me desse roupas, eu iria para a igreja. Nós vivemos a fé do se, então. O mundo vive a fé do se, então. Se Deus fizer algo por eles, então eles seriam entregues de corpo e alma a Jesus. É a imagem de um Deus que está lá em cima.
de joelhos dobrados ao mundo, dizendo: por favor, me aceite, eu dou tudo o que você quiser, por favor. Quando o pastor fizer um apelo para você aceitar Jesus, levanta a sua mão, por favor. É a imagem de um Deus mendigando pessoas que o adorem. É a imagem de um Deus prostrado, dizendo: por favor, homens, adorem ao meu nome, que eu estou precisando disso. Isto é uma fé carnal, uma fé mentirosa, uma fé ridícula, uma fé mundana. A fé do se e então. Se o Senhor me abençoar, certamente o Senhor será o meu Deus. Se o Senhor fizer isso por mim, certamente eu farei aquilo por Deus. E Ele será o meu Deus, e eu serei o seu servo. Mas aquele que glorifica, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, diz como Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, versículo 18... Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os produtos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A igreja de Cristo não tem essa fé do si então, mas tem a fé no Cristo ressurreto, que embora não tenha dado tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu sonho, ainda assim serei firme, fiel, e agradecerei a Deus todos os dias, o Deus que me salvou, aquele Deus que me olhou quando eu estava lá no lamaçal de pecado e disse: filho, não temas, que eu estou contigo. Filho, venha para fazer parte desse reino poderoso que eu te escolhi antes da fundação do mundo. Esta é a igreja que tem a fé, que vê Jesus como Pedro viu Jesus. A igreja que não vê Jesus apenas como uma solução para os teus problemas, que não vê Jesus apenas como aquele que pode te dar algo para que você possa ser fiel, mas a igreja que não vê Jesus apenas como uma filosofia de vida maneira, mas que eu não posso seguir, mas a igreja verdadeira de Cristo tem Ele como primazia, tem Ele como primeiro, tem Ele como prioridade. A igreja verdadeira, no primeiro pensamento do dia que vem na sua cabeça é: eu sou de Jesus. A igreja verdadeira, todo ar que ela respira, ela diz: respiro por causa de Jesus. A igreja verdadeira, com a sua cabeça é preenchida em todos os pensamentos pela presença e pela glória do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. A igreja verdadeira sente Jesus. A igreja verdadeira respira Jesus. A igreja verdadeira diz como Jesus disse: a minha fome, a minha vontade é fazer, a minha fome é fazer a vontade do Pai. A igreja verdadeira tem Cristo como uma bússola que te dirige para o passo certo, que te leva para o caminho certo, que te leva para o céu, que te leva para a presença do Pai, que te leva para aquele lugar onde você jamais chegaria sozinho. Qual é a visão que você tem tido de Cristo? Qual é a visão que você tem tido do Senhor Jesus? É a visão daqueles que olham Jesus e dizem: olha, dizem que você é um dos profetas. Ou é a visão de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? É a visão do negócio: olha, vamos fazer um negócio, Senhor, vamos. Eu vou o mês todo na igreja se o Senhor fizer tal coisa por mim. Qual é a visão de Cristo que essa igreja tem? Qual é a visão de Cristo que você tem? Se te perguntasse quem diz ser Cristo, o que você diz ser Cristo? Se alguém chegasse para você e dissesse: quem é Cristo? Jesus é aquele que eu digo: Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo pelo Senhor. Se o Senhor me der aquilo, eu vou fazer isso pelo Senhor. Ou a igreja verdadeira do Senhor é aquele: Pai, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei na salvação do seu Espírito Santo. Qual é o negócio que nós temos feito com Deus? Qual é o tempo que nós temos dedicado à presença desse Deus? Para a igreja verdadeira, Jesus é o tesouro. É o tesouro de Mateus 6, versículo 21. Mateus 6, versículo 21 diz assim: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Para a igreja verdadeira,
o seu tesouro está nos céus. Para a igreja verdadeira, o seu tesouro está em Cristo, porque ali está o seu coração. Para a igreja verdadeira, obrigado. Para a igreja verdadeira, o seu tesouro está somente em Cristo Jesus. Está somente naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. É aquele pela qual nós esperamos. É aquele pela qual nós ansiamos. É aquele pela qual nós dedicamos todo o nosso tempo de vida. Aleluia. É bom que eu dei uma respirada agora, né? Pode ser esse mesmo? Pode ser esse. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. É bom que quem estava dormindo deu uma acordada agora. Olha só. Vamos continuar aqui então. Sabe o que esse texto ensina para nós? Esse texto ensina para nós que ninguém pode conhecer a Cristo sem uma revelação do Senhor. Você sabia que ninguém pode conhecer a Cristo sem uma revelação do Senhor? Quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Eles dizem que eu sou um profeta. E vocês? O que você diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, irmão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o nosso Pai que está no céu. Ninguém pode entender quem é Cristo verdadeiramente, ninguém pode conhecer a Cristo verdadeiramente sem uma ação direta do Espírito Santo. Pedro, fora da presença de Deus, ele falava precipitadamente. Pedro, fora da presença de Deus, ele agia precipitadamente. Pedro, fora da presença de Deus, ele teve que ser repreendido. Um pouquinho mais para frente, Pedro disse assim, Jesus dizendo para os discípulos: me convém que eu vá a Jerusalém e seja morto, e ao terceiro dia eu ressuscite. Pedro disse para Jesus: tenha compaixão de ti, Senhor. O que o Senhor está dizendo? O Senhor vai morrer, o que é isso, Senhor? Tem compaixão de ti. Pedro, fora da presença de Deus, sem a revelação do Espírito Santo, Jesus teve que olhar para ele e dizer: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita a respeito das coisas dos homens. Ninguém conhece a Jesus sem uma ação direta do Espírito Santo. Eu posso tentar te convencer com todas as palavras, com toda a filosofia, com tudo que é de mim mesmo, que Jesus é o Filho de Deus, mas se o Espírito Santo não inundar a sua alma, você jamais conhecerá a Jesus. Sem uma ação direta do Espírito Santo nas nossas vidas, jamais saberemos quem é o Cristo ressurreto. Nós podemos ter uma religião dentro de nós podemos ter uma frequência sistemática em todos os domingos no culto, mas se o Espírito Santo não inundar as nossas mentes, se o Espírito Santo não inundar o nosso coração, jamais entenderemos quem é o Cristo ressurreto, aquele que nos dá força para suportar as aflições do dia a dia, aquele que nos dá graça para suportar as tristezas que nos advêm. Sem uma ação direta do Espírito Santo, jamais saberemos, jamais poderemos dizer como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que Paulo, mesmo sendo um dos apóstolos mais cultos do Novo Testamento, um dos apóstolos mais inteligentes do Novo Testamento a respeito de religião, ele diz assim: eu não apresentei perante vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu fui pelo poder de Deus, para que a sua sabedoria para que a sua fé não se apoiasse no conhecimento humano, mas no poder extraordinário de Deus. Nós temos que pregar, porque o apóstolo Paulo disse: foi-me imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar. Mas o Espírito Santo é quem faz a obra no coração das pessoas, inclusive no seu e no meu. É como um agricultor.
Um agricultor joga a sua semente à terra, um agricultor prepara toda a terra, um agricultor faz tudo aquilo que está ao seu alcance, mas o crescimento somente Deus pode dar às pessoas. As pessoas não, as plantas. A chuva é Deus quem dá. O agricultor lança a sua semente, o agricultor prepara a sua terra, mas se ela vai crescer saudável, é só Deus que pode fazer isso. Ele não pode pegar lá e falar, cresce aqui porque eu estou te adubando certo. A palavra de Deus deve ser lançada. A palavra de Deus deve ser espalhada por todas as nações. Mas agora a conversão só é possível através da presença onipotente do Espírito Santo. É como um pai que encaminha um filho. Quem é pai sabe. Você pega o seu filho e começa a dizer, olha, o caminho é esse, você vai seguir por aqui, é bom que você vá por aqui. Mas se ele vai seguir os seus conselhos, você não sabe. Se ele vai seguir o caminho que você quer que ele siga, você não sabe. A palavra de Deus é mais ou menos assim. Você tem que sair por aí e dizer, olha, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus morreu na cruz por você. Agora, se ele vai aceitar essa mensagem como de Deus, como viva para a sua salvação, depende da ação do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas para quem você prega. Não depende de nós, não é por força nem por violência. Não é por nada disso, mas pela ação do Espírito Santo. Quando estamos cheios de Deus, somos levados a níveis muito mais altos, que jamais estaríamos lá se não estivéssemos cheios de Deus. Sabe o que significa Simão? Simão significa aquele que vacila. Aquele que vacila. Sabe o que significa Pedro? O pastor já pregou a respeito disso aqui. Pedra, pedregulho, fragmento de rocha. Sabe quantas vezes Jesus chamou Pedro de Pedro? Uma. Foi somente nessa vez que Jesus chamou Pedro de Pedro. Todas as vezes Jesus falou, Simão, Simão, Barjonas, Simão, filho de Jonas. Mas nessa vez aqui Jesus olhou para Simão e disse, tu és bem-aventurado, és tu, Simão Barjonas, tu és Pedro. Simão foi elevado a um novo nível por causa do seu enchimento do Espírito Santo e desta declaração que somente Deus poderia dar de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe o que significa isso? Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, você não é agora um vacilão, você não é aquele que fala precipitado, você não é aquele que toma os pés pela mão, mas agora você é Pedro. Você é um fragmento de rocha, você é um rochedo, você é um pedregulho, você é firme, Pedro. Você sabe do que você está dizendo, e bem-aventurado és tu. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos a lugares que somente Deus pode nos levar. Tem lugares que nós conseguimos ir pelas nossas próprias pernas, pelas nossas próprias forças. Mas tem lugar que somente Jesus pode nos levar. E esse lugar é quando Jesus olhar para você e dizer, tu és Pedro. É quando Jesus olhar para você e dizer, isso não vem de você mesmo, mas é uma revelação do Espírito Santo para a sua vida. É quando Jesus olhar para você e dizer, bem-aventurado és tu, porque isto não vem de você, mas foi o próprio Pai que está no céu, que revelou isto ao seu coração. Somente através da ação direta do Espírito Santo, podemos chegar a níveis muito mais elevados na presença de Deus. Se nós não temos provado coisas maiores, é porque nós não temos buscado coisas maiores. William Carey, o maior missionário do século XIX, disse, deseja grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Vai chegar um dia em que Deus ainda vai olhar no nosso rosto e vai dizer, tu és Pedro. Não foi a carne nem o sangue que te revelou essas coisas, mas foi o próprio Deus que revelou essas coisas para você. Sem Deus, quando nós somos Simão, nós não passamos de murmuradores reclamando de todas as coisas que acontecem na nossa vida, mas com Deus nós estamos sempre regozijantes, dizendo, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor por todas as coisas que Ele fez por nós. Quando nós somos ainda o Simão,
nós olhamos para o Cristo andando sobre as águas e nós dizemos, e nós confundimos ele com um fantasma. Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas e pensaram, este é um fantasma. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós dizemos, Senhor, eu quero andar sobre as águas como o Senhor andou. Eu quero andar por sobre as águas como o Senhor assim também está caminhando. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não nos satisfazemos com as coisas que nós já temos, mas queremos mergulhar muito mais na presença do Espírito Santo de Deus. A ponto de um dia nós não conseguirmos atravessar mais os lugares a nado. A ponto de um dia nós não conseguirmos atravessar um rio caminhando, mas apenas deixar que o Espírito Santo de Deus nos carregue. Quando nós estamos possuídos do Espírito Santo, como Davi esteve, ele não era ele mais quem guiava a sua própria vida, mas ele orava e dizia, Senhor, o Senhor quer que eu vá para essa peleja? Quando nós estamos possuídos pelo Espírito Santo, não é nós mais que guia a nossa vida e pede para que o Senhor nos acompanhe, mas nós andamos pelos caminhos que Ele já projetou para cada um de nós. Quando nós estamos como Simão vacilante, nós desistimos das coisas que Deus preparou para nós. Mas quando Jesus olhar para nós e dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, simbolicamente, nós vamos dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas no Filho de Deus. Eu posso suportar as aflições como eu posso regozijar na sua presença. Eu posso suportar humilhações como eu posso ser exaltado. Eu posso suportar a glória de Deus como eu posso suportar um momento de adversidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo Jesus. Nós devemos provar um pouco mais do Espírito Santo de Deus. Nós devemos provar um pouco mais a presença genuína do Cordeiro de Deus em nossas vidas. Não podemos estar satisfeitos apenas com o que nós temos na presença de Cristo. Não podemos estar satisfeitos apenas com o que nós temos na presença do Cordeiro de Deus. Mas nós temos que dobrar o nosso joelho e dizer, Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu preciso mais de Ti. Senhor, eu desejo mais de Ti. Como uma corça que procura por água insaciável, nós temos que buscar a presença do Espírito Santo e dizer, Senhor, eu não estou satisfeito com apenas essa porção do Seu Espírito Santo, mas eu preciso de mais de Ti, Senhor. Hoje eu quero mais, amanhã eu quero mais, depois da amanhã eu quero mais. Eu quero ser íntimo do Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor inunde o meu coração de tal forma, Pai, que quando eu agir as pessoas olhem e vejam de maneira clara que é o Senhor que está agindo na minha vida e me direcionando para os caminhos da justiça, do Cordeiro de Deus. Em nome de Jesus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos elevados a níveis que jamais seriam alcançados pela nossa própria força. Se coloque de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é a visão que você tem tido de Cristo? Você tem visto Você tem visto como as pessoas viam, ele é um profeta, ele é alguém. Como é Jesus para você? Ele é alguém que eu sei que ele pode me ajudar, mas que eu ainda não tenho buscado. Como é Jesus para você? Não, Jesus é alguém que eu busco todos os dias e é o agente de transformação do meu coração. Quem é Jesus para você? É o rio de água viva que flui dentro do meu ser em todos os dias da minha vida. Quem é Jesus para você? É aquele que, se hoje eu não sinto a sua presença dentro de mim, eu fico angustiado e preocupado, dizendo, preciso buscar a sua presença e melhorar em algum aspecto. Para o mundo, Jesus é aquele que, se conseguir implantar a sua filosofia no mundo, o mundo seria melhor. Mas para nós que somos salvos, Jesus é o próprio poder de Deus manifestado em nossas vidas. Mas para nós que somos salvos, o Jesus é o próprio agente que transforma o nosso ser, que tira aquela angústia de todas as manhãs, que tira a tristeza de todas as noites, que tira aquele ódio de alguém que não consegue
perdoar, que tira as mentiras dos nossos lábios, a impureza da nossa mente. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a sua vida? Quem está sendo Jesus no seu coração? Jesus é aquele que você se comunica aos domingos na igreja? Ou Jesus é aquele que você diz, não, é impossível eu viver sem a sua presença? Ou Jesus é aquele que você diz, não, Senhor, tire todas as coisas de mim, mas por favor, não retire de mim a presença do seu Espírito Santo. Jesus é aquele pela qual nós temos que dizer, Senhor, eu vivo sem dinheiro, com falta de dinheiro. Eu vivo se o meu carro não tiver gasolina. Eu vivo, Senhor, se eu tenho dificuldades no meu casamento. Eu vivo, Senhor, se os meus filhos são rebeldes. Eu vivo, Senhor, se eu tenho traumas do passado que perturbam a minha mente até hoje. Mas sem a presença do seu Espírito Santo, Senhor, eu seria um tremendo de um perdedor. Eu seria um tremendo de um derrotado todos os dias. Senhor, eu vivo sem muitas coisas na minha vida. Mas quem sou eu sem o Senhor Jesus? Eu quero que você diga a Jesus agora, qual é a visão que você tem a respeito do Cordeiro de Deus? Qual é a visão que você tem a respeito desse mestre dos mestres? Qual é a visão que você tem a respeito desse que morreu na cruz e que te busca todos os dias? Eis que estou à porta e bato. Se aquele que abrir essa porta, eu cearei com ele. Aquele que ouvir a minha voz, eu cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta agora e dizendo: quem você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? Ah, Jesus, o Senhor é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. O Senhor é tudo para mim, Jesus. Aleluia. Rabacandere balabasuri candarabasore mene candarabasuri candere balai. Rabacandere alabasuri candere alabasuri candarabasu. Em nome de Jesus. Eu quero agora, o grupo de louvor vai cantar um hino agora. E você que está decidido em ter uma visão melhor de Jesus, você fala: não, até hoje Jesus era aquele para quem que eu olhava e dizia: é bom, mas não é para mim, eu não tenho forças. Você que olhava para esse Jesus e dizia: não é para mim. Mas agora você quer dizer: eu quero fazer parte desse reino. Eu quero fazer parte desse reino de vencedores, que tem a capacidade que eu não tenho, de suportar as aflições, e ainda dizer: bendito seja o nome do Senhor, eu me alegrarei na sua salvação. Eu quero fazer parte, Senhor. E não é Jesus que tem que não é nós que temos que aceitar a Jesus, é Jesus que tem que nos receber. E eu tenho uma boa notícia a respeito disso: aquele que vira a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então Jesus está te chamando. Você que quer dizer: olha, eu quero ser um jovem cheio do Espírito Santo agora. Olha, eu quero ser um homem, um marido melhor. Eu quero ser uma esposa melhor. Você que está dizendo isso dentro do seu coração, eu quero que você, em nome de Jesus, você que nunca tomou uma decisão por Cristo, por alguma coisa te amarra, eu quero que você venha aqui na frente enquanto o grupo de louvor está cantando, e nós vamos fazer uma oração por você. Pode cantar, e nós vamos fazer uma oração por você. Aleluia! Aqui eu vim para dizer que quero
sei se você vai ter mais algum. Então eu não vou parar agora, e nós vamos cantar mais um pouquinho, em nome de Jesus. Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui, envolve-me, ministra o teu propósito, meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Aqui eu vim para dizer que quero mais te conhecer. Minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, eu estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, Aleluia. o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Faça essa oração em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Vai diante da tua presença, Senhor. Nós te adoramos, Pai, e sabemos que hoje é uma festa nos céus, Deus. Pai amado, aqui teu filho, Senhor, e diante da tua palavra, Senhor, tocado ao seu coração, sabendo que o Senhor bateu a sua porta hoje, e diante disso, Senhor Deus, está aqui teu filho, Pai, dizendo: Senhor, escreve meu nome no livro da vida.